em Êxodos, capítulo 13, verso 17, fala assim, 17, Êxodos. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados para a terra. Viu que Deus tira o seu povo do Egito e ele leva para um caminho completamente difícil. Havia um caminho que passasse pela terra dos filisteus, que era o caminho mais fácil, que a viagem deles para sair do Egito para a terra prometida deveria durar no máximo 5 ou 6 dias. Mas Deus disse assim, para que eles não vendo a guerra voltem e percebem que é um caminho curto, que eles consigam voltar, eu vou levar esse povo a rodear o deserto, pelo Mar Vermelho. Uma jornada que deveria durar 5 ou 6 dias, vai durar 40 anos. Deus não levou o seu povo pelo caminho mais fácil. Deus, Ele não está muito preocupado em nos levar pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil nem sempre é o mais seguro, irmãos. Nós sempre queremos as coisas mais fáceis sempre mesmo. Às vezes temos um projeto ou alguma coisa que nós queremos fazer que é muito difícil. A gente fala, não vou conseguir. A gente não. Isso quem consegue é outra pessoa. Então, nós optamos pelo caminho mais fácil que às vezes não nos dá êxito, não nos faz crescer, nos faz ser medíocre. Aquilo que o meu professor, o Kambambi, ele falava uma coisa assim, ele fala, tudo que não custa nada, não vale nada. Ele falava assim. E nós às vezes queremos ir pelo caminho que não custa nada, o caminho fácil. Aqui, Deus tira o seu povo e lhes leva pela terra. Girar o deserto. Deus já havia preparado uma terra para aquele povo, mas aquele povo não estava preparado para aquela terra ainda. Aquele povo era idólatra, aprendeu a adorar outros deuses no Egito. Aquele povo não sabia o que é honra, aquele povo não sabia o que é adorar Deus, o que é obedecer a Deus, o que é ser dependente de Deus. Eles estavam acostumados a ver os deuses do Egito. E um dos motivos que Deus faz aquele povo rodear no deserto por 40 anos foi para que aquele povo aprendesse a confiar num Deus que eles não pudessem ver. Foi para Deus criar estar a sós com o seu povo, irmãos. E Deus tem prazer de fazer isso. Quando Deus quer estar a sós com o seu povo, Deus isola o seu povo. Houve essa necessidade de Deus levar o seu povo no deserto, porque, primeiro, Deus queria mostrar o seu poder no seu povo. E para mostrar o seu poder no seu povo, Deus tinha que levar o povo a ir pelo caminho do Mar Vermelho, de modo que Deus poderia abrir o mar. O povo vendo, esse Deus que nos tirou do Egito é poderoso o suficiente para abrir o mar. Ele é um Deus a quem nós podemos confiar, que vai nos sustentar no deserto. Deus queria dar leis para o povo. Você não ensina sobre leis de relação durante 5 dias. Isso é um tempo. Havia necessidade de Deus levar seu povo para lhes ensinar sobre leis, lhes ensinar sobre certos princípios de adoração. Deus quer lhes ensinar sobre rituais, sobre pactos. Isso demanda tempo. Deus não estava com muita pressa em tirar o povo do Egito e lhes fazer chegar na terra prometida. Deus queria ter um associo com o seu povo. Sabe aquele momento que você tem um associo com alguém? Vocês imaginaram Deus a trazer as leis no meio de um povo que não fazia parte do povo dele, vamos supor, nos filisteus? Não fazia sentido. Deus queria tratar de modo pessoal, eu e você, de modo pessoal com o seu povo. Então Deus disse assim, se eu levar esse povo pelo caminho mais fácil, quando eles verem os outros povos eles atacando, eles vão voltar, porque eles conhecem o caminho. Então Deus estava a quebrar todas as possibilidades do povo voltar e ver a sua antiga vida. Deus estava realmente, ainda que eles quisessem voltar, eles não poderiam voltar, porque não conheciam o caminho. E temos ainda Moisés. Moisés era um homem do deserto.
Moisés andou no deserto 40 anos, ele conhecia todos aqueles becos, todos aqueles caminhos Moisés conhecia. Mas até o próprio Moisés foi levado a um caminho que ele mesmo não conhecia, para que até mesmo ele que estava guiando o povo fosse dependente de Deus. Então, o Senhor disse, eu vou levar o meu povo pelo meu caminho e você vai estar na frente deles. Imagina se você já conhece um caminho, você precisa de um guia para quê? Você não precisa de um guia se você já conhece o caminho. Então Moisés precisou de um guia, ele precisou ser guiado por Deus. No versículo 21, olha o que diz assim: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os seguir pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus não apenas tirou o seu povo do Egito, mas como Ele mesmo se encarregou a guiá-los. É Moisés estando na frente do povo, mas a direção não vinha apenas de Moisés, vinha do próprio Deus. Deus, Ele quer nos guiar, irmãos. Estamos a começar um ano, primeiro dia do ano, e Deus, nesse primeiro dia, não só nesse dia, até a vinda dele, Deus quer nos guiar, assim como guiou o seu povo lá no Egito. Amém. Irmãos, o que o deserto foi para aquele povo, essa terra é para nós. Nós estamos de passagem. Aquele povo não precisou mais da direção de Deus do que nós. Nós estamos nas mesmas condições do que eles. Nós estamos a caminhar para uma terra que nós também não conhecemos. Quem aqui sabe como chegar para o céu? Nós precisamos de um caminho, precisamos de um guia. Esse guia é o Senhor Jesus. Amém. Precisamos ser guiados por Ele. Então, no versículo 21 diz que o Senhor ia adiante deles. Vocês conseguem entender que o Senhor sempre vai adiante do seu povo. Ele vai na frente do seu povo. No deserto não é Deus acompanhando o seu povo. Não. Deus não estava acompanhando o povo, não. Deus estava guiando o povo, dirigindo o povo. Deus não era amigo do povo, tipo, vamos caminhar junto, não. Ele fala, eu sou guia. Vocês devem seguir a mim. Deus sempre vai na frente do seu povo, irmãos. Isso é seguro. Porque se houvesse um perigo, a primeira pessoa a se deparar com esse perigo seria o próprio Deus. E ele é o leão da tribo de Judá, irmãos. Se o rebanho é dirigido por um leão, não há medo. Por mais fraco que for esse rebanho. Porque o primeiro ser que vai se deparar com o inimigo, com o obstáculo, é o leão, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus estava na frente do seu povo dizendo, não temam, eu estou com vocês, eu estou na frente de vocês, não temam. Já aconteceu que vocês vão na casa de alguém, isso é mais lá no interior, você vai na casa de alguém, a pessoa fala assim, que Deus te acompanhe. Só que Deus não acompanha o seu povo, Deus guia o seu povo. Acompanhar dá a conotação de que Deus está atrás do seu povo, seguindo o seu povo. Só que é diferente. Aqui não é Deus acompanhando o povo, é Ele na frente guiando. Por meio de quê? Da nuvem. Deus estava na frente e eles olhavam pelaquela nuvem, a nuvem que estava aí durante o dia, que era um sinal de que Deus estava na frente. Eles tinham que seguir a direção do Senhor. No versículo 22 fala assim, não desaparecia diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vocês poderem me acompanhar em Números 9, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Números 9, 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, todo mundo achou? Eu vou esperar o pessoal aí. Todo mundo acompanha a leitura para... Tá. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. A ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam,
e a ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam, ou de dia, ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre os filhos de Israel, permaneciam acampados, e não partiam. Mas alçando-se ela, eles partiam. A ordem do Senhor se acampavam, e a ordem do Senhor partiam, cumpriam o mandato do Senhor, que lhes dera por intermédio de Moisés. Depois que Deus tira o seu povo lá dos falsos deuses, Deus resolve estar na frente do seu povo, lhes guiando. Por meio de uma nuvem. Os israelitas, vendo aquela nuvem, eles se sentiam mais confiantes. Eles diziam, olha como é que o povo, olha como é que nós temos dificuldade de crer. Se o povo não ouvisse aquela nuvem, aquele povo deveria duvidar da boca das palavras de Moisés. Tanto que no mesmo livro de Números, Deus fala que essa nuvem, que essa glória que eu venho aqui, é para que o povo creia nas suas palavras, de que eu tenho uma comunhão contigo. Então, o povo vendo aquela nuvem, Deus na frente, o povo ficava com mais confiança, tipo, Deus realmente está conosco. Aquela nuvem não era apenas para testificar que Deus estava com eles, mas era também para trazer um certo refrigério durante a caminhada deles pelo deserto. O deserto é um lugar quente. Era dessa forma. E aquela nuvem também, que durante o dia era nuvem e durante a noite era uma coluna de fogo. Era para iluminar o caminho do seu povo. Então, imagina, nesses milagres, isso durou toda a caminhada deles. De tarde a nuvem, de noite a coluna de fogo. Mas ainda assim eles duvidavam do poder de Deus. Duvidavam da direção, ainda vendo tudo isso, duvidavam. Então, é uma forma... Deus dirigiu o seu povo, dizendo, eu vou iluminar os vossos passos. E no versículo 18, eu vou ler aqui, diz assim, a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e a ordem do Senhor se acampavam por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. Uma coisa que chama a atenção aqui, é que Deus estava ensinando o seu povo a obedecer. Deus estava ensinando o seu povo a parar, a caminhar. Você pode visualizar que naquele deserto, milhares de almas, milhares de pessoas estavam a seguir um homem que não sabia onde estava aí também. Moisés não tinha um mapa. Vocês conseguem entender isso? Uma multidão de homens, mulheres, crianças, ninguém tinha um radinho, ninguém tinha um rádio, ninguém tinha uma bússola, ninguém tinha uma mapinha, ninguém tinha aquele radinho de pilha para se comunicar, não havia nada, ninguém tinha um estoque assim d'água, ninguém tinha comida guardada, reservada, ninguém tinha nada, nada. Tudo que eles precisavam olhar para aquela nuvem, precisavam olhar para Deus, e às vezes a nuvem ficava parada por dias, por meses, funcionava assim, a nuvem parava em algum lugar, eles tinham que parar, paravam mesmo, às vezes a nuvem ficava parada durante dias, semanas e meses, e eles ficavam assim. Deus queria levar o seu povo à terra prometida, mas antes Deus queria ensinar o seu povo a confiar na sua direção. Sair da terra prometida, sair do Egito não é difícil, mas confiar na direção do Senhor para coisas mínimas, como você dar um passo. No momento que a nuvem parava, eles tinham que parar de dar qualquer passo mesmo. Então eles ficavam sem saber o que fazer. Tenta imaginar numa cena como essa, que você para e não sabe se vai ficar parado por quanto tempo, por quantos dias. Você não sabe nada. E você não pode perguntar para Moisés, porque Moisés também não sabe de nada. Moisés também dependia daquela nuvem para se mover. Tanto Moisés, que era um homem que conhecia o deserto, Deus lhe levou para um caminho que ele não conhecia também, como aconteceu com Abraão, que Deus lhe levou para um caminho que ele não sabia. Tudo que Abraão tinha era fé, de que deveria seguir a Deus. Ninguém tinha um mapa.
Todos nós queremos ser guiados por Deus. Quem não quer aqui? Todos nós. Mas eu falo para vocês, é difícil ser guiado por Deus. Não é fácil. Porque nós temos muita dúvida no nosso coração. Nós temos dúvidas. Algumas pessoas talvez murmuravam. Quando a nuvem ficava um mês parada, eles queriam se questionar. Pensa comigo. Qual é a necessidade disto? Será que Deus só quer nos atrasar? Tenta imaginar. Por que a gente não avança? Você pensa, eles poderiam caminhar com pressa. Mas às vezes Deus para. Fica um mês. O ódio, a raiva. O homem em si, o homem tem dificuldade de depender do outro homem para fazer alguma coisa. O homem ele gosta de estar na frente na posição de liderança. E isso lhe torna impotente. Agora imagina, ele não sabe se vai tirar pão aonde, está no deserto, não tem padaria, não sabe se vai tirar água aonde, não sabe nada. Tudo que ele tem é Deus aí. Então as pessoas ficavam a murmurar, mas até quando? Será que Deus só quer nos atrasar mesmo? Não é isso que às vezes passa na nossa cabeça. Deus poderia muito bem estar com pressa, mas eles não. E nós somos assim. Nós estamos com pressa, nós somos agitados, queremos fazer um monte de coisas que o Senhor não nos mandou fazer. Quando Deus falava, para, acabou. Não havia tipo acordo. Não dependia de Moisés. Era Deus. Para. Nós não somos assim. Nós às vezes somos como a Marta das Escrituras. Ela que estava querendo fazer um monte de coisas que Deus nunca lhe mandou fazer. Enquanto tudo que ela tem que fazer é sentar, esperar e ouvir as palavras de Cristo Jesus. E ainda estava a induzir a sua irmã Maria que esse aqui não faz nada. Sendo que Maria estava fazendo aquilo que ela deveria fazer. Ficar quietos, irmãos. A gente tem que aprender. Tem momentos, irmãos, que ficar sem fazer nada, às vezes é a melhor opção. Até que Deus fale conosco para fazer alguma coisa. É isso que ele estava ensinando o seu povo. Não façam nada. Não deem um passo sequer. Até você já ir um sinal, a nuvem se movendo. Às vezes nós somos tão agitados, tão apressados, querer fazer tudo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele começou seu ministério com 30 anos. Pensa num cenário. Havia pessoas para Jesus pregar, um monte de doente para ele curar. Ele estava aí, muitos perdidos aí, mas não fazia isso. Até esperar o comando do Pai lá. Filho, você pode comer. Ninguém aqui tem uma obra mais importante do que a obra de Cristo. Ninguém. Mas ele ainda assim esperou do comando do Pai para começar o seu ministério. 30 anos. Assim aconteceu com o povo de Israel, que ficou 40 anos sendo guiado pelo Senhor. Eles permaneciam fazendo e deixando de fazer de acordo com o comando do Senhor. Talvez, em alguns momentos, eles caminhavam por uma semana inteira e às vezes ficavam parados por um mês. É como se passasse um monte de coisa na cabeça dele. Será que Deus não vê o que nós estamos a passar no deserto aqui? Será que Ele não consegue se apressar? Então, só que Deus não queria que o seu povo caminhasse às pressas, como se Deus estivesse desesperado. Deus tinha poder de tirar o seu povo do Egito, não lhes fazer passar pelo deserto, lhes arrebatar. Estão a entender, irmão? Todo mundo aí ser arrebatado até a terra prometida. Mas Deus não queria apenas isso. Deus queria ensinar leis, queria ensinar princípios para o seu povo. Talvez Deus queria ensinar que há momentos, irmãos, que você precisa descansar mesmo. O povo caminhava uma semana e Deus falava, pare, nós não sabemos descansar, nós somos agitados. Às vezes até aqui mesmo na igreja as pessoas são agitadas. Todo mundo, eu falo, pastor aqui, pastor. Eu vejo, irmão, que nós não sabemos descansar. Nós somos assim. O homem e a mulher têm forma de descansar diferente. O homem pode ficar em casa com o controle da TV, vendo filme, jogo, um monte de coisas. Para ele é descanso. Mas se a mulher ficar em casa, ela não deve descansar. Vai fazer alguma coisa. Vai limpar, vai levar roupa, vai organizar alguma coisa. A mulher descansa quando está fora. Vai andar alguma coisa. Às vezes a gente precisa disso. Descansar. É que Deus estava ensinando para o seu povo. Aprendam a descansar. Nós temos tanta pressa que Deus nos deu os 365 dias. Mas nós queremos fazer tudo em um só dia.
Deus nos deu esse dia para fazer uma coisa de cada vez, para nós aprendermos a descansar, mas nós estamos agitados, queremos fazer tudo. Olha, em um só dia você não deu certo e você já pensou que nunca vai dar certo em toda a sua vida, porque não deu certo só naquele dia. Você já desiste. Deus deu 365 oportunidades para você fazer, mas você não conseguiu uma vez. Você fala, isso aqui não é para mim, esquece. Não é assim que Deus quer guiar o seu povo. Deus não está com pressa, irmão. Nós temos que aprender a fazer o quê? A desacelerar, a caminhar no ritmo do Senhor. Deus queria mostrar para o seu povo que até mesmo Deus aqui não é o povo que pedia descanso, é Deus que ordenava o descanso. Tanto o trabalho como o descanso são divinos, irmão. E Deus ordena que o seu povo descanse. Deus falava assim, descansem, pois quando eu vos ordenar para caminhar, vocês vão precisar trabalhar muito. Descansam. O descanso é uma forma de você recompor as energias para fazer o que Deus está preparado para você fazer. Para você ter forças para fazer. A gente precisa aprender a descansar. É difícil mesmo, irmão. Não é fácil. Deus só nos manda fazer aquilo que nós não sabemos fazer. Nós não temos prazer de fazer. Nós estamos acelerados, agitados mesmo. A terra prometida, como eu falei no início, ela sempre esteve preparada para o povo. Mas o povo não estava preparado. O povo é acelerado demais. Nós somos assim. E outro ponto que a gente pode ver é o versículo 21. Olha o que diz aí. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia ou de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Irmãos, eles estavam dispostos a seguir o caminho do Senhor. A Bíblia fala que quer pela manhã, não importava a hora do dia, de madrugada, não importa. Se Deus ordenasse que eles fizessem algo, eles não ficavam a pensar duas vezes. Eles tinham que fazer. Não importa se eles estavam a fazer os projetos deles, estavam com a família, não importa se eles estavam a fazer o que, se Deus ordenasse. Igual quando ele apareceu para aquele rapaz, o rico. Ele tinha os projetos deles pessoais. E Jesus Cristo lhe ordenou: vinde e me segue. Me segue. Irmãos, se Deus ordenasse que eles partissem pela manhã, eles não ficavam pensando duas vezes. Porque quem ficasse a pensar duas vezes, sabe o que ia fazer o quê? Iria ficar. Ninguém esperava ninguém aí, irmãos. Estão entendendo? Não é isso que eu falo para vocês às vezes, irmão. Alguém sempre fica. Os que ficam a pensar duas vezes, a cochear sobre dois pensamentos, sempre ficam. Ninguém esperava. Não tem um relato bíblico que dizia assim, que aqueles que começaram a esperar. Não existe. Como dizem agora, que camarão que dorme a onda leva, irmãos. Verdade. Não pode dormir. Não pode, irmão. Não pode. A gente tem que cumprir as ordens do Senhor. Eles não podiam nem fazer planos para o dia seguinte, porque não sabiam como seria o dia seguinte. Imagina viver assim, não ter dia seguinte de acordo com teus planos. O dia seguinte era determinado pelo plano de Deus, pela nuvem que estava aí. Pensa viver assim, irmão, dependente dessa providência. Então, tem momentos que talvez eles caminhavam a semana toda, e tem momentos que eles ficavam pagos a semana toda. Isso acontece conosco. Tem vezes que às vezes a gente está com aquela força, parece que Deus quer que nós venhamos fazer tudo de uma vez. Mas tem vezes que você olha para o irmão, olha esse irmão, parece que a pessoa perde aquela força. Tem momentos que parece que Deus quer que você faça tudo, mas tem momentos que Ele quer que você descanse e não faça nada mesmo, porque você precisa descansar, recompor as energias. Descansar, como eu falei para vocês, irmãos, é difícil, mas ele é uma ordem do Senhor nosso Deus também. E o descanso é imposto até para os animais nas Escrituras. Êxodo 23:12 fala assim: durante 6 dias farás os teus trabalhos e no 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento e renove as suas forças. Estão entendendo, irmão, que Deus se preocupa com o descanso até dos animais. Mas os seres humanos parece que não descansam mesmo. Se não existisse o domingo, o sábado, as pessoas não poderiam descansar, não. Até mesmo nesse dia de descanso, as pessoas ainda estão agitadas, querendo fazer alguma coisa. Não é bom isso, não agrada ao Senhor nosso Deus. Então, como eu falei para vocês, irmãos, que a gente nunca deve esquecer dos 366 dias que Deus nos deu para fazer as coisas, passo por passo, uma coisa de cada vez. Deus não tirou o seu povo do Egito de uma única vez. Aquilo demorou o quê? Um processo.
A criação do mundo não foi de uma única vez, foi um processo. Às vezes a gente tem certas fraquezas, quer conseguir certas coisas de uma única vez. Isso está errado. Não é assim que Deus age na nossa vida. Não é assim que Ele mostra que Ele guiou o seu povo. Então, a gente às vezes quando está à espera de uma palavra de Deus para fazer algo, nós pensamos que estamos a perder tempo. Irmão, acredita, não há tempo perdido quando nós estamos a esperar o tempo de Deus. Às vezes você vai querer usar esse tempo com a pressa para fazer um monte de coisas que estão a te ocupar o tempo, que você deveria fazer algo que Deus poderia ordenar você a fazer se você esperasse o tempo dele. E o versículo 23, ele diz assim: a ordem do Senhor se acampavam e a ordem do Senhor partiam, cumpriam o mandato do Senhor que lhes dera por intermédio de Moisés. A vida desse povo se resumia em algo. A ordem do Senhor andavam e deixavam de andar. A ordem do Senhor faziam e deixavam de fazer. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, irmão, você deveria se fazer essa questão. Eu estou fazendo isso de acordo com a ordem de quem? Seguindo quem? Eu estou a seguir essa ordem, estou a seguir porque veio do Senhor e um desejo do meu coração que eu tracei para mim mesmo. Isso é que nós deveríamos nos questionar. Se você agir assim, tem um monte de coisas na sua vida que você faz que você não faria, porque você mesmo, se fosse humilde, você podia entender. Isso não vem de acordo com a ordem do Senhor. Não vem. Eles só conseguiram chegar onde chegaram porque todos eles estavam andando de acordo com a ordem do Senhor. Ninguém dava um passo a mais do que aquilo que o Senhor havia ordenado. A coisa mais difícil que existe, irmãos, é sermos dependentes de Deus. É ser guiados por Deus. Porque isso nos incomoda demais. Porque a direção de Deus é algo que não está no nosso domínio. E tudo que não está no nosso domínio nos incomoda. Tudo que nós não podemos apalpar e dominar nos incomoda. Vamos ser francos aqui, irmãos. É mais fácil você seguir os desejos do seu coração, seguir os seus planos, os seus projetos, do que ser humilde e esperar uma ordem da parte de Deus. E não é fácil isso. Às vezes nós queremos que o Senhor nos guie, desde que Deus nos guie de acordo com aquilo que nós já traçamos para a nossa vida. Nós traçamos um plano e queremos só incluir o Senhor. Não queremos que o Senhor esteja na frente, queremos que Ele esteja apenas atrás, nos protegendo e nos guardando. E não é assim que Ele dirigiu o seu povo. Às vezes dizemos que queremos ser guiados por Deus, mas não queremos abandonar o nosso próprio caminho. Isso acontece com frequência. Às vezes queremos que Deus nos guie, desde que seja Ele nos acompanhando e não nos guiando. Isso não está certo. Às vezes dizemos que queremos ser guiados por Deus, mas queremos ser guiados no nosso próprio caminho. Isso é só na boca. Porque o ser humano traça um plano, traça tudo. E às vezes quando houve uma confrontação da parte de Deus, que você não pode fazer isso, ele se rebela, ele começa a falar: quem é o fulano para falar que eu não devo fazer isso? Quem é você? Para se intrometer às vezes na minha vida. E acontece. Mas o povo de Deus sempre foi guiado assim. Deus falava: não faz isso. O ser humano tem pressa. Deus falava: pare aqui. Nós queremos ser guiados por Deus, desde que Deus nos guie nos nossos caminhos. Nos caminhos que traçamos já. Então, se você pedir para Deus guiar você, você deve estar disposto até mesmo a caminhar por caminhos desconhecidos. Você deve estar disposto a abandonar o seu próprio caminho. Você não pode pedir para Deus guiar você se você não está disposto a abrir mão daquilo que você traçou. Tem um monte de coisas, de planos que você faz, que você quer seguir. Você só quer seguir porque são os seus planos. Não é provavelmente porque são bons ou louváveis, porque glorificam a Deus. É porque são teus planos. E esse povo aqui ninguém estava a seguir os seus sonhos. Ninguém estava a seguir os seus projetos pessoais. Ninguém estava a seguir as suas vontades. Eles estavam a seguir a Deus. E quando Deus ordenava, eles tinham que esquecer tudo mesmo. E caminhar com o Senhor, Muitos querem ser guiados por Deus, mas poucos querem abandonar os seus próprios caminhos que traçaram. E Deus falava para Moisés caminhar em direção ao impossível. Moisés jamais escolheria um caminho que lhe levaria adiante do mar. Nunca que o homem escolheria esse caminho. É um caminho impossível para o homem. Mas é naquele caminho impossível que Deus queria mostrar o seu poder. Quem aqui
que vai caminhar em direção. O próprio Moisés, quando viu o caminho de Deus, ficou com medo. E ele olhava para o povo, não sabia onde olhar, e Deus estava olhando para Moisés. Por que você clama a mim? Vai, marcha, marcha. Então Moisés está a colocar o pé na água e parece que, poxa Deus, será que é mesmo aqui? É mesmo aqui que você vai? Moisés não viu de longe o mar se abrir, não. Não é isso que a Bíblia fala. Quando ele coloca o primeiro passo de fé, o mar se abre. Um passo de fé fez com que o mar se abrisse. Se Moisés ficasse a duvidar, o mar não poderia se abrir, não. Então, a Bíblia fala assim em João 3:8: o vento sopra para onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são como o vento. O vento sopra onde quer, mas você não sabe se está vindo aonde, nem se está onde, nem se vem da onde. Assim era a vida dos profetas, dos apóstolos. Paulo está aqui hoje, a minha não está. É assim aqueles que são guiados pelo Espírito. Deus chega e leva o ser humano em lugares que ele não tem nenhum prazer de ir. Aconteceu com Jonas isso. Aconteceu com Abraão isso. Aconteceu com Timóteo, que estava curtindo a sua juventude. Deus chamou Paulo e falou: acabou, me segue, você agora vai virar um missionário. Acontece. E quando Deus nos chama para nos guiar no caminho dele, irmãos, sejamos humildes e abandonamos para o caminho, porque o caminho dele pode não ser o mais fácil, mas é sempre o mais seguro para nós. É o mais seguro, irmãos. Então, e nós devemos estar dispostos mesmo a não fazer nada assim a ordem de Deus como esse povo. Eu me lembro, eu nunca vou esquecer isso, que o meu antigo pastor, ele, uma vez, um outro pastor chegou na nossa igreja lá em Angola, ia nos convidar para uma atividade religiosa. Eles realizaram uma atividade lá e estamos numa reunião, eles queriam realizar um evento e vieram nos convidar. Assim, queriam convidar você a participar desse evento. Era um evento de poder, de mover lá. Então, não caiu nem altas assim, mas o Ari, que era o meu pastor, ele perguntou assim: olha, eu quero fazer uma pergunta para você. Você estava a fazer esse evento porque Deus nos mandou fazer, ou você estava a fazer para convidar Deus? Se Deus nos mandou fazer, quais são as outras instruções que Ele deu? Aí, a conversa não se prolongou muito, irmãos. Nós devemos deixar de ser aventureiros, de querer fazer qualquer coisa em nome de Deus, que não recebemos instrução de Deus para fazer. Nem tudo que passa na nossa cabeça é a vontade de Deus. Nós queremos induzir a vontade de Deus como se fosse a nossa própria vontade. Queremos fazer com que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Não é assim que Deus dirige o seu povo, não é assim. Deus quer que nós venhamos ser dependentes dEle. O mesmo Deus que ordenou o povo a sair do deserto é o mesmo Deus que permaneceu com eles, o mesmo Deus que lhes deu ordem, o mesmo Deus que lhes deu um pastor para estar na frente deles, o mesmo Deus que os manteve. Deus não é um ser aventureiro, irmãos. Nós devemos deixar de ser nós somos muito aventureiros. A pessoa às vezes faz uma coisa, vamos ver se vai dar certo, ou vamos jogar aqui, vamos tentar aqui. Não é assim que Deus dirige o seu povo. Você precisa estar convicto de que realmente Deus está guiando você, de que Deus ordenou você a fazer o que você está a fazer. O texto diz que por ordem do Senhor eles partiam e por ordem do Senhor eles paravam. Então não há nada que você queira fazer para Deus que você não venha encontrar uma instrução da parte de Deus por meio das Escrituras. E se você não encontrar, creia, o Senhor não mandou você fazer isso. Não mandou. Não mandou mesmo. Moisés não dirigia o seu povo com base nas suas convicções pessoais. Moisés não falava assim: caramba, eu sinto que hoje a gente deve caminhar X tempo. Não. Moisés, ele estava aí apenas para orientar o povo a fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Só isso. Você tem que aprender, irmãos, de verdade, a ignorar qualquer voz que não vem da palavra de Deus. A voz do seu coração. Às vezes os nossos impulsos, eles são tão fortes, irmãos, são tão fortes que nós pensamos que aquela é a voz de Deus. Os nossos impulsos são assim. Eu sinto mesmo da parte de Deus, eu sinto. Quem nunca foi essa? Às vezes nós julgamos até que Deus quer uma coisa por causa de um sentimento muito forte que está no nosso coração. Não sinto que era parte de Deus porque esse sentimento não sai de mim. O sentimento de fugir de Deus também não saía do coração de Jonas, mas não vinha da parte do Senhor. Devemos fazer aquela oração: Senhor, aonde os meus planos não são teus, os destruas. Amém. Esmague isso. Então nós sempre nos questionamos como ser guiado por Deus. Nós todos queremos ser guiados por Deus.
Mas a primeira coisa que a gente deve fazer, se quiser ser guiado por Deus, é deixar de ser guiado pelos desejos do nosso coração, pelas nossas emoções. Você consegue perceber que está sendo guiado por uma coisa, por outro ser que não é Deus, quando você não consegue buscar uma orientação de uma pessoa madura na fé, uma pessoa mais racional. Tem momentos que você está fazendo coisa errada aqui, tão coisa errada que você não tem coragem de chegar para alguém e pedir uma opinião. Você vai falar isso entre eu e Deus. Porque dentro do teu coração você sabe que você está errado, você está com vergonha de compartilhar. É mais fácil você falar que entre você e Deus do que você chegar para alguém e pedir uma direção. Uma pessoa madura, um irmão na fé. Então, Deus quer guiar você. Deus quer guiar o seu povo. Deus não tirou o seu povo do Egito, do pecado, para os fazer eles se guiarem de qualquer jeito. Deus quer guiar você, irmãos. Acredite nisso. Deus não tem prazer. Nós às vezes pensamos que a vontade de Deus na nossa vida é uma coisa oculta, secreta, que Deus tem prazer em se ocultar, é uma coisa misteriosa que vem através de sonho. Não há nenhum prazer em Deus disso. Deus não brinca assim. Deus não é um adolescente que fica ocultado o que Ele quer para o seu povo. Não é assim. Por muito tempo eu até pensava isso, que para mim descobrir a vontade de Deus eu tinha que fazer um monte de jejum, fazer umas piruetas. Não. Isso passa na nossa mente. Parece que Deus quer nos ocultar. Deus não quer nos atrasar em nada, irmãos. A grande questão é, você está disposto a ser guiado por Deus? Você está disposto a largar o seu caminho mesmo, para seguir o caminho que Ele quer para você? Ainda que isso vai contra tudo aquilo que você traçou para a sua vida. Isso aqui é difícil. Não é difícil você saber a vontade de Deus, porque ela está revelada nas Escrituras. A vontade de Deus é clara, como seu ser é. Não é difícil saber a vontade de Deus. O difícil é você abrir mão das suas próprias vontades. Você abrir mão do seu orgulho. Você desistir de coisas que você traçou segundo a sua vontade pessoal e não estava de acordo com o propósito de Deus. Tem momentos na vida, irmão, que para você avançar, você precisa abrir mão de certas coisas. Você precisa recuar, você precisa ser humilde. Depender de Deus, irmãos. O verdadeiro fracasso é você continuar insistindo em caminhos que Deus reprova, que não glorificam a Deus, e insistir em coisas que não glorificam a Deus. Me entendam, não é perseverança isso. Isso é rebeldia contra Ele. Se você insistir em coisas que Deus não ordenou você a fazer por meio da sua palavra, isso não é perseverança. Não é. Você vai continuar fracassando, e vai pensar que é perseverança, mas não. Então, o caminho que Deus nos guia, às vezes, ele chega a ser difícil mesmo. Uma das coisas que a gente pode analisar, se quisermos ser guiados por Deus, é nos fazermos a seguinte pergunta. Olhe como o povo de Deus andou nas Escrituras e observa como você tem andado. Esse é o primeiro tópico. Porque a Bíblia não foi escrita apenas para nos mostrar como Deus guiou o seu povo. Ela foi escrita para nos mostrar como Deus quer nos guiar. A Bíblia não é apenas um livro de história. Deus não guia apenas o seu povo lá no passado. Deus quer guiar o seu povo ainda hoje, nesse mundo aqui. Então você deve fazer as seguintes questões. Como é que eles andaram? Como eu tenho andado? O que eles fizeram? O que eu tenho feito? Será que tenho me afastado daquilo que Deus ordenou para aquele povo se afastar? Em que áreas aqueles povos falharam? Será que tenho falhado nas mesmas áreas? Quais foram as repreensões que Deus fez para aquele povo? Será que não são válidas para mim ainda hoje? Você consegue ver? Às vezes a gente não faz esse questionamento. Observe como Deus guiou o seu povo e você vai ver que o Senhor é o mesmo. E o Senhor é o mesmo. Se quisermos ser guiados por Deus, devemos andar como o povo que Ele guiou. Fizeram o quê? Andaram. Você não precisa de um sonho novo, mirabolante, assim, uma revelação nova, um sonho, um vento soprando, falando, vai nessa direção, faça isso. Pensa aqui, siga a direção desse vento. Não, irmãos, não. Porque o sábio Salomão, ele fala assim, olha, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra é igual, os homens são iguais. Ele diz ainda assim que o que tem sido, isso é o que há de ser, e o que se tem feito, isso é que se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do céu. Nada, 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 nada. Então, por isso que, olha que ele diz que não há nada novo. Você nunca vai passar um problema novo que o povo de Deus não passou no passado. Não. Você não tem uma novidade grande, porque os homens são os mesmos. Passam as épocas, os homens não mudam. A tecnologia avança. Os homens são sempre iguais.
Não muda, o mesmo não muda. O teu problema, o modo em que Deus dirigiu o seu povo lá, é o mesmo que Ele quer dirigir o seu povo hoje. Tudo que você precisa saber é ver, é estudar como Ele fez isso. Por isso que tudo aquilo que Deus queria dizer para nós, para nossa direção, Ele já disse. Nós é que não queremos ouvir. Nós é que não queremos ler. Tem um escritor francês que ele fala assim que tudo o que precisava ser dito já foi dito, mas como ninguém prestou atenção, nós precisamos dizer novamente. Para a sua direção, tudo Deus já disse. Na palavra dele, por meio da orientação do povo dele nas Escrituras. Às vezes nós queremos ser guiados por Deus de forma diferente daquele que guiou o seu povo, porque nós pensamos que nós somos diferentes daquele povo. Mas a Bíblia fala que nós somos iguais. Uma geração vai, a outra vem, mas a terra permanece para sempre. É claro que hoje Deus não quer nos guiar por meio de uma nuvem no céu. Aquela nuvem era apenas uma forma de Deus nos mostrar para nós hoje que o modo certo para nós sermos guiados nessa terra é direcionar o nosso olho onde? No alto. E a gente tem que direcionar o olho lá sempre. Você está caminhando aqui, mas os seus olhos devem estar lá sempre, questionando o que o Senhor quer que eu faça. Senhor, avanço? Senhor, eu paro por aqui? O que a sua palavra diz sobre esse assunto? Então, onde esse povo olhava para se mover, não olhava para dentro de si mesmo, olhava para fora de si. Aquela nuvem se representava a presença de Deus. É verdade que eles precisavam caminhar pela terra, mas os seus olhos, irmãos, acredita, não estavam na terra. Tudo vinha do alto. Tudo. Onde você tem buscado direção para a sua vida? Às vezes temos tendência de se aconselhar até com colegas de trabalho, pessoas que não são cristãs, para nos direcionarem. Isso não é assim que Deus direciona. Você consegue ver que o problema tem em você? Não é Deus que está a ocultar a vontade dele para você? Como é que o povo de Deus se aconselhava nas Escrituras? É pedir conselho para descrente? Não. Deus sempre coloca alguém para estar diante do seu povo. Eles direcionam. Deus sempre mostra aquilo que o seu povo deve fazer. Ele nos mostrou, Ele nos deu as Escrituras. Antes de você dar um passo para frente, olha no alto, irmão. Pare, faça uma oração. Consulte as Escrituras. Tudo que você quer fazer hoje, tudo que você está passando hoje, alguém já passou. Alguém. Tenta imaginar um problema na sua vida que você fala assim, não, isso aqui ninguém passou. Você vai encontrar um exemplo nas Escrituras. Alguém já passou. Você deve estudar sobre como Deus livrou aquela pessoa, como Deus guiou aquela pessoa, de modo que você possa ver. Hoje, Deus não nos guia por meio de uma nuvem. Hoje a nossa nuvem é as Escrituras, é a palavra de Deus. Ele é o guia de Deus para o seu povo. É aqui que nós vemos como Deus dirige o seu povo. É aqui, irmãos. É a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, fala assim que toda Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar de maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Paulo está instruído, mas fala assim, toda a palavra de Deus, ele é apta para ensinar o povo. Ele é apta para a instrução do povo, de modo que eles vão tomar decisões corretas. Tudo, eu repito, irmão, tudo que precisava ser dito para a nossa direção, já foi dito. Nós só precisamos ler. Não é possível ver Deus, irmão. Nós não vamos ver uma nuvem hoje, mas é possível saber o que Deus está pensando. As Escrituras é o pensamento de Deus para nós hoje. É o pensamento escrito de Deus. Nós conseguimos ver o que Deus quer para nós por meio desse livro. Você consegue imaginar que você, por meio desse livro, consegue ver tudo aquilo que se passou na mente de Deus no passado, que se passa sobre você hoje? É possível ver. Tudo foi registrado, porque essa é a palavra de Deus, que foi nos dada para a nossa direção. Então, se alguém não quer conhecer essa palavra, também não quer ser guiada pelo Senhor nosso Deus. Não quer mesmo. Ser guiado por Deus e ser guiado pela sua palavra. Não é possível a gente afirmar que queremos ser guiados por Deus, mas não temos para ler a palavra de Deus. O que o salmista diz? Lâmpada para meus pés é o quê? Sua palavra. É sua palavra. Vocês lembram que de noite vinha aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo para guiar o seu povo, aquela luz, aquela palavra, aquela lâmpada para eles. E hoje essa lâmpada é a palavra. Um dia assim essa palavra, e um dia na escuridão. É um dia assim a direção de Deus. É um dia assim a nossa bússola, assim o nosso mapa. Por isso eu sempre oriento, comecem o dia lendo a palavra de Deus.
Consulte o mapa, é como se fosse a nossa nuvem hoje, como Deus direcionar o seu povo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15, 4, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, preveniente das Escrituras, nos mantenhamos firmes na nossa esperança. O salmista diz assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas verdades. Então, saber o caminho do Senhor é saber a palavra do Senhor. É possível sim. Deus que nos guia, irmãos, por meio da sua palavra. Eu vou terminar com uma coisa que deve ser observado, é que no livro de Deuteronômio 29:5, fala assim que Moisés, durante toda aquela caminhada de 40 anos, a roupa daquele povo não crescia, não estragava, consegue entender? A roupa não estragava, os sapatos cresciam na pata mesmo, no pé. Eles não precisavam comprar sapatos, não compravam. Enquanto eles estavam debaixo da direção do Senhor, eles recebiam o sustento do Senhor, a provisão do Senhor, a segurança do Senhor. Deus sempre sustenta o seu povo quando esse povo ouve a sua direção. Deus não desampara o seu povo em nenhum momento, irmão. Quando o povo andou sob a direção do Senhor, eles viram o quê? Milagres acontecendo. A nuvem, o mar se abriu. Eles não precisavam comprar roupa, eles não precisavam comprar sapatos. Tudo isso por uma única causa. Eles estavam caminhando de acordo com a direção do Senhor, irmãos. Vocês lembram Êxodo 15, 23? Quando Moisés transformou as águas amargas em doces. Olha a preocupação de Deus com o seu povo. As águas doces. As coisas mais amargas da nossa vida se tornam doces quando nós estamos sob a direção do Senhor. A gente pode extrair sempre algo doce quando estamos debaixo da direção do Senhor. Olhem a preocupação do Senhor em Êxodo 16, verso 8. Olha o que diz aqui. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã o quê? Pão. Quando eles seguiam o Senhor, de manhã recebiam pão e de tarde o quê? Carne da parte de Deus. Isso é provisão. Olha a preocupação do Senhor. Deus conhece o povo que tem. Não é só pão todo dia, não. É pão de manhã e carne à noite. Olha esse Deus maravilhoso, irmão. Vamos diversificar um pouco no alimento aí de vocês. Olha, isso é maravilhoso. Tudo isso por causa de algo. Eles estavam de acordo. Eles estavam seguindo a direção do Senhor. E a provisão vinha. Não eles que iam atrás dessa provisão. A provisão vinha. Tudo o que eles precisavam fazer é seguir o Senhor. Se você estiver onde Deus quer que você esteja, irmão, Ele vai providenciar os recursos para que você continue a sua caminhada até onde você quer chegar, até onde Ele quer guiar você. A nossa única preocupação, irmão, deve ser a preocupação daquele povo: olhar para o alto. Olhar para o alto sempre. Olhem para o alto, irmãos. Olhem para o alto sempre. E busquem as coisas de lá. Tudo que Deus espera do seu povo, irmão, é que eles esperem, é que eles confiem, é que esperem os seus comandos para se dirigir. Não deem um passo para frente até o Senhor mover você, até o Senhor te dizer: faça isso. Não tenha pressa, irmão. Não tem ninguém que esperou no Senhor e se decepcionou. Ninguém. Mas tem muitos apressados que se arrependeram depois. Que se arrependeram, irmãos. Então, como Arlete, a filha da minha tia aqui, ela tinha 6 anos. Creio que em algum momento o Gabriel vai lembrar isso. Ela falava assim: arrependimento não cura ferida. Ela falava isso. Você fazer um negócio errado e se ferir, você vai se arrepender, mas vai estar com dor ainda. A Arlete também falava isso. Ela tinha sido 7 anos. Arrependimento não cura as feridas. Então, cuidado, irmãos. Pressa. Vamos aprender a esperar a direção do Senhor para nossas vidas. Amém? Convido vocês a fazer uma oração de reflexão. Para esse ano, possamos esperar a direção do Senhor nosso Deus.
Pai, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu tudo o que precisamos saber para ser guiados por Ti. Sim, Senhor. Queremos ser gratos e lhe pedir perdão, porque muitas das vezes nós pensamos que o Senhor tem prazer em se ocultar em nós, como se fosse um ser místico que não tem prazer em dirigir o seu povo. Mas o problema é sempre estar em nós, que somos rebeldes, que não gostamos de ouvir a sua voz, a sua direção. Deus Todo-Poderoso, esteja conosco, nos guiando durante esse ano. Sim, ó Deus. Não nos permita fazer absolutamente nada sem a sua direção. Nós já erramos muito, Pai. Já falhamos muito por causa da nossa pressa, por causa de colocar os nossos passos onde o Senhor nos mandou colocar os pés. Verdade. Senhor, não queremos falhar mais.